Bom dia. Hum. Bom dia, professor. Bom dia. O que aconteceu? Mudou seu nome? É que eu e minha irmã, a gente usa o mesmo computador, entendeu? Aí toda vez que eu abro de manhã, eu tenho que colocar o meu. Ah. Renata, você sabe que dia e que horas vai ser o meu plantão? Seu plantão vai ser terça, no caso hoje, das 5 e Que horas? meia às 8. Tá. Você pode vir hoje? Aham, Então, porque aí quando o último tirar a dúvida, a gente podia fazer aquela parte lá da tá análise bom. dimensional que você pediu. Mas se não der, pode ser outro dia, você que sabe. Não, por mim tudo bem. Bom dia, Márcio. Beleza. Bom dia, Isa. O Rubens pediu para avisar que o plantão de Química hoje é às 5h30. Beleza, valeu, Isa.
Eu estava perguntando isso mesmo agora para Renata. Ele falou que talvez não conseguiria entrar e aí ele pediu para eu já adiantar. Não, beleza. Valeu. Bom dia, professor. Bom dia. Vocês estão me ouvindo mastigar o salgadinho ou não? Não. Não, Porque eu estou almoçando salgadinho já, né? eu nem vou. Almoçando? É o meu almoço. Bom dia, professor. Bom dia, David. Tudo bem? Tudo. Ô, professor, o pessoal tá perguntando se tem senha para entrar na sala. Oi? Não, O pessoal pelo tá... menos não apareceu nada para mim aqui. Uhum. Ué, mas você entrou. Você usou Ah, senha? não, então, é que eu entrei pelo link, só que o pessoal tá, tipo, entrando pelo Zoom, colocando ID. Eu achei a senha aqui, calma aí. Nossa, eu recortei e colei. Recortei e colei não, né? Porque é só colar. Eu colei tudo que tava lá. Dessa vez só veio escrito aquilo mesmo. Normalmente eu apago e tal e deixo a senha. Dessa vez eu não precisei fazer nada. Não, eu acho que eu achei a senha. Ali no canto superior esquerdo tem um ícone ali que, tipo, tem as informações da sala. Ah, Aí tá ali, ó, senha, tipo... Eu não sei se funcionou, tipo, mandei lá no grupo. Eu não precisei porque eu entrei direto pelo Face, mas eu acho que se mas você colocar o ID, pelo precisa. que eu percebi, todas as vezes que teve senha, era a mesma senha. Ah, é verdade, verdade. Assim funcionou, professor. Eu já passei no grupo, qualquer coisa. Valeu, valeu, obrigado. Oi, Márcio. Cadê a Natália? Ah, tá ali. Oi, Natália. Oi, Tudo bem? tudo e você? Vamos indo, né? Puta sacanagem foi obrigarem a gente a sair de máscara na rua. Eu quero saber como é que quem fuma vai conseguir fumar usando máscara. Só não fuma, ué? Pois é, então estão me Minha avó é a obrigando a mesma não. coisa, Faz um Márcio. orifício na máscara. Minha avó ficou puta. Ela disse que ela prefere morrer com problema no pulmão do que com Covid. Toda vez que tem essa aula aqui, tem um supermercado no quarteirão da minha casa. Eu ando 40 metros. Toda vez eu vou lá comprar Coca-Cola antes da aula. Aí, beleza, eu tava voltando, me deu uma vontade de tossir terrível, cara. E aí eu pensando, pô, vou tossir na máscara, cara, isso aqui vai ficar horrível. Ah, não tive dúvida, tirei a máscara, tossi e botei de novo. Professor, faz um orifício na máscara, aí dá pra você fumar tranquilo. Tomás, eu li o... Bom dia, Tomás. Tá me ouvindo aí ou não?
Acho que ele ouve, Márcio, só não consegue responder. Ah, tá. Aquele papel lá, aquela folha que você me mandou a foto, tá tudo certo lá. Só não tem necessidade de saber o número de átomos, aquela última coluna que você colocou. Mas tudo bem também. Não faz mal saber uma coisa a mais. A única coisa que você escreveu lá, toda molécula diatômica, a geometria é linear. E aí você colocou exemplo NaCl. Não, NaCl não é molécula. NaCl, a ligação é iônica, né? Então não existe geometria molecular para NaCl. Ela está fora. É a única coisa que você precisa mudar lá. Coloca HCl, aí tá certo. E aí, vamos lá, gente? Acho que já deu, né? Aí, beleza. Valeu, Tomás. Vamos lá então, gente. Bom dia para quem eu não vi, não falei ainda. Semana passada não tivemos aula, eu já esqueci tudo. Como é que faz para usar isso aqui? Aí, não, mas não é aqui que eu quero. Aí. Ah, mas não é aqui não. Ficaram faltando alguns exercícios da aula da aula de 2 semanas atrás. Alguém me ajuda aí, gente, por favor. Qual exercício ficou faltando? Se O faltou último que a algum, gente eu acho fez. que o 5. O 5 Mas eu não sei. o 5 eu tenho certeza que eu não fiz. Mas teve mais algum que eu não fiz? O 2 a gente fez. 1 e o 2 a gente fez. O 3 e o 4 eu não sei se a gente fez. A gente fez esse, gente? O 3 e o 4? Vixe, Professor, Márcio. o terceiro a gente fez sim. Terceiro fizemos e o quarto? O quarto eu não lembro. Eu acho que não. O quarto Acredito não. que Eu não. acho que não. Tá, então, É. então vamos lá. 4. As substâncias ozônio, O3, dióxido de carbono, CO2, dióxido de enxofre, SO2, água, H2O e cianeto de hidrogênio, HCN, são exemplos que representam moléculas triatômicas, 3 átomos. Dentre elas, as que apresentam geometria molecular linear são apenas ozônio, gente. Como é que é a geometria? Fala comigo, gente. Piramidal? Piramidal? Angular. Angular? Trigonal. Trigonal? Faltam duas, linear e tetraédrica. Se eu insistir, vai aparecer as duas. Vamos lá. Espera aí. Já devia deixar isso aqui aberto, que não tem jeito de não usar. Vamos lá, tá todo mundo vendo o Paintbrush aí? Sim. Sim? Então vamos lá. Ozônio é O3. Quantos elétrons o oxigênio tem na última camada? 6. 6. Ele está na coluna 6A,
Então, 6 elétrons na última camada. Um, dois, três, 4, 5, 6. Muito bem. Quantas ligações ele quer fazer? 2. 2. Cada oxigênio quer fazer 2 ligações, né? Então, um outro átomo de oxigênio. Estou fazendo esquisito e é de propósito, tá? Um outro átomo de oxigênio vai fazer 2 ligações. Tá aqui a dupla ligação, beleza? E aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na última camada. Só que a fórmula é O3. Tem mais um oxigênio aí. E os 2 átomos de oxigênio que estão aqui já estão com 8 elétrons na última camada, né? Porque são 6 que cada um deles tem, mais os 2 que estão sendo compartilhados pelo outro átomo de oxigênio. Então, 6 mais 2, 8. Então, esses caras não podem mais fazer ligações covalentes comuns. Então, qual é a saída? Fazer a ligação covalente dativa. E aí, um outro átomo de oxigênio vai fazer uma ligação covalente dativa, não importa com quem. Eu vou fazer com esse carinha aqui que está embaixo. Então, aqui está a ligação covalente dativa. Estes 2 elétrons aqui de baixo estão fazendo a dativa para esse cara aqui de baixo. E esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na última camada. Para analisar a geometria molecular, a gente olha sempre o átomo central, né? Então tem que olhar este cara aqui. Quantas nuvens eletrônicas existem em volta deste cara? Em volta deste átomo. 3. A dupla ligação aqui é uma nuvem. A ligação dativa é outra nuvem. E tem um par de elétrons sobrando, um par de elétrons que não fez ligação. Então tem uma nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens. Ele tem 3 nuvens eletrônicas e 2 ligantes. Quando tem 3 nuvens eletrônicas e 2 ligantes, a geometria é angular. Então o ozônio é angular. Tudo bem, gente? Lembrou como é que faz? Fala comigo. Sim, professor. Beleza? Ô, Márcio, Oi, Natália. eu fiquei um pouco confusa. Só que aí, se for comparar com a da água, por exemplo, H2O, ela sobra 2 pares de elétrons, e aí sobra um Sim. só. Eu não posso pensar assim. Não. Não, porque você não pode analisar só o número de o número de elétrons sobrando. Você tem que contar o número de nuvens eletrônicas. Na água, vai ter que fazer água, porque no exercício tem água também, né? Na água, Tem 4. tem quantos? 4 nuvens 4. eletrônicas, você disse? É. Tem 4 nuvens eletrônicas ao redor do oxigênio, né? Uhum. 1, 2, 3, 4. Esse aqui eu já estou fazendo bonitinho de propósito também. 5, 6. E aí, 2 hidrogênios, que eu já vou colocar aqui. Um hidrogênio, outro hidrogênio, cada um com um elétron.
Excelente. Um hidrogênio. Outro hidrogênio. E aí, vamos olhar o número de nuvens eletrônicas em torno do átomo central, em torno do oxigênio. 4. Então, tem 4 nuvens eletrônicas e 2 ligantes. 4 nuvens eletrônicas e 2 ligantes, angular. Mas não tem a ver só com o número de pares de elétrons sem fazer ligação. Número de pares de Entendi. elétrons livres. Né? Tem que Porque olhar tudo. eu pensava na questão da repulsão, entendeu? Quando eu tenho 2 pares de elétrons, a repulsão entre os 2 átomos seria maior. Então, a geometria seria diferente do que quando tivesse apenas uma nuvem eletrônica. Não sei se deu para entender. Por isso que para mim não faz muito sentido, entendeu? Eu entendi que você está analisando metade das coisas. Por isso, às vezes, deve estar dando errado. Não, entendi já. Obrigada, Entendeu? Márcia. Tá bom. Aham. Então, o ozônio é angular. Dióxido de carbono. Qual é a geometria molecular? Linear. Linear. No carbono tem 2 nuvens eletrônicas, que são as 2 duplas ligações, e 2 ligantes. Então, 2 nuvens, 2 ligantes, linear. Dióxido de enxofre, SO2. Esse aqui é? Angular. SO2 é angular. Água é angular, como a gente acabou de ver, e cianeto de hidrogênio era um que estava lá no exemplo da aula. Cianeto de hidrogênio também é linear. Carbono tem uma tripla com nitrogênio e uma simples com hidrogênio. Então tem 2 nuvens só, que é a tripla e a simples, são a tripla e a simples. 2 nuvens, 2 ligantes, é linear. Dentre elas apresentam geometria molecular linear. As que apresentam geometria molecular linear são apenas sim, não, sim. É o dióxido de carbono e o cianeto de hidrogênio. Resposta A. A de amor. Professor, Oi. tem dúvida no chat. O Samuel tá perguntando. Laia, peraí. Não, esse etc. aí é que ferrou, Samuel. Não tem etc. Me perdi no conceito das nuvens eletrônicas. Cada ligação dupla, simples, par de elétron, etc., não vale etc., porque aí o etc. não tem que ter conceituadinho. O que são nuvens eletrônicas? Simples, dupla, tripla, dativa, par de elétron livre. São essas 5 coisas. Simples, dupla, tripla, dativa, par de elétron livre. Cada uma dessas coisas você conta uma nuvem eletrônica. Tudo bem? Se tiver 2 ligações duplas, aí você vai contar 2 nuvens. Cada dupla é uma nuvem eletrônica. Isso. Valeu. Ô, Márcia, Oi. só a mesma coisa. Cianeto de hidrogênio é um outro jeito que eu posso dar nome para esse tipo de ácido? Para hidrácido? Ou não? Que é ácido cianídrico, né? Não. Cara, quando eu tava no colégio, eu ficava puto com o meu professor. Porque eu falava, caralho, mano, que puta frescura dos infernos. E não é frescura.
Ô, saco, se eu não der share, você não vai ver o que eu tô fazendo. Tá bom. Ô, saco. Como é o nome desse? Ácido clorídrico. Então tá, vamos lá. O Alvânio já deu as aulas de ácido ou não? Já. Já? Tá. Tem uma parte do conceito que a galera meio que passa batido e é fundamental. O Alvânio agora está falando de conceitos de ácido e base, ácido, base, sal e óxido, de arrênios. E para arrênios, água é fundamental. O conceito de arrênios sempre tem água envolvido. Então, o que é ácido para arrênios? A definição é: ácido é todo eletrólito que em solução aquosa libera H+ como único cátion. Significa que se não estiver em água, você não consegue classificar como ácido, base, sal ou óxido. Então, HCl não é ácido clorídrico. Porque o estado físico desse negócio é gás. E ele no estado gasoso não é ácido. Ele só é ácido. Não tem isso aqui no Word, a flechinha de vai e volta, tá? Então eu vou fazer assim. Ele só é ácido quando você joga isto em água e aí ele produz H+ aquoso e Cl- aquoso. Ou, se você preferir, você pode chamar isto aqui de ácido clorídrico. HCl aquoso. Isso é ácido clorídrico. HCl gasoso não é ácido. Aí o nome é cloreto de hidrogênio. Entendi. Então, nesse exercício aí que ele fala cianeto de hidrogênio, ele está falando do HCN gasoso. Tá bom. Entendeu? Entendi. Para Obrigada, ser Márcio. ácido tem que estar em água, senão não rola. Mais alguém, gente? Márcio, Oi, quem me chamou? a Letícia. Oi, Letícia. Tudo bem? Bom dia. Ô, Bom dia. Márcio, eu não consegui assistir sua aula semana passada. Quer dizer, consegui, mas não consegui. E aí eu tava vendo minhas anotações do ano passado e eu vi uma coisa que, tipo, me confundiu um pouco. Tem dois tipos de geometria angular, certo? Sim. A diferença entre as duas é só a ligação dativa e, tipo, as nuvens eletrônicas? Não, esquece esse negócio da ligação dativa aí, ó. Geometria molecular, o importante é número de nuvens eletrônicas e número de átomos ligantes. Ponto. Se é dativa, simples, dupla, tripla, não importa. O importante é contar número de nuvens eletrônicas. Ah, tá, entendi. Tá? Tá bom. Obrigada. Imagina. Onde eu estou? Tá. Aqui. Muito bem, gente. 5. Alguém tentou fazer esses 5? Eu fiz e cheguei na D. Eu fiz e cheguei na A. Quem falou primeiro? A Ana, prof. Que resposta que deu para você? D, se eu não me engano. D de desgraça? Uhum. E de diabos, preferi. Tá, vamos lá. Essa 5 tá aí de propósito. Eu podia ter tirado e não tirei. A geometria molecular é o arranjo tridimensional dos átomos que afeta muitas de suas propriedades físicas e químicas, tais como os pontos de fusão e de ebulição, a densidade e o tipo de reações nas quais as moléculas se envolvem. Um composto binário, o que é binário, gente? É que tem dois, sei lá.
Algo. 2 o quê? Átomos. Porque água é binário? Não. Água é binário. Ah, então. É 2 elementos, né? Exatamente. Ah, Por isso que eu justo. perguntei 2 o quê? Justo. Binário significa que tem 2 elementos e não 2 átomos. Se o cara quisesse falar 2 átomos, ele falaria diatômico. 2 átomos. Beleza? Então, um composto binário tem 2 elementos de enxofre, então um deles é o enxofre, incolor, não inflamável, altamente tóxico, polar. É considerado com apenas ligações simples do ponto de vista da teoria de repulsão dos pares de elétrons na camada de David, você me escuta? Sim. Será que caiu? Provavelmente. É que eu sempre fico pensando que é a minha internet, que ela é sempre uma bosta. Não, eu também. A primeira coisa que eu fiz foi procurar sua câmera para ver se estava funcionando. Eu sempre olho pro David, porque o David sempre tá mexendo. Aí eu vejo se ele tá piscando, aí eu vejo que não é comigo. Aqui é uma novela, essa internet. Quando é internet, é a luz que estão fazendo uma obra gigantesca aqui na Rua de Baixo, sei lá o que é, já cavaram a rua inteira, e tem hora que apaga a energia assim, e aí cai o sinal da internet também, né? Porque não tem energia, não tem internet. É sempre Foi uma alguma novela. coisa. O áudio tava ruim pra vocês também? Tá. Tava, Sim. tava Tava. assim. Tá. Acho que era meu fone. A gente Toda- sempre acha que é com a gente, né? Pois é. Sensacional. Muito obrigado, Zoom. Valeu. Tá todo mundo me ouvindo aí? Sim. Sim. Sim, prof, eu errei na 5, acabei de perceber. Eu esqueci de contar a nuvem eletrônica do enxofre. Desculpa. É a mesmo. Não tem resposta. Por isso que eu falei que tá aí de propósito. É Deixa eu simples pensar as uma ligações. Pera aí, deixa que eu tô... Vocês viram quanto o dono desse Zoom ficou mais rico, gente? Não, 4 As bilhões. ações dispararam, né? $4 bilhões de dólares. Amigo, se eu ganhasse 100 milhões de dólares, nem o moço da pizza ia me ver. Nunca mais. Vamos voltar. Não pode ser AC por aquilo que eu estava falando para o Tomás antes de começar a aula. Sulfeto de sódio. Márcio, Oi. seu áudio tá meio ruim. Ai, meu Deus do céu. Tá meio ruim, você diz Fica oscilando. Hora melhora, hora piora. E fica tipo. Então, mas é porque tá baixo ou porque tá cortado? Tá cortando. Pouquinho em pouquinho. Agora deu uma melhorada. É tipo rádio sem sinal, assim, sabe? Isso. Márcio, você travou?
Não, eu tô Ah, tá. desolado mesmo. Vamos lá, gente. Se travar de novo, vocês, por favor, me parem, me avisem, porque não tem como eu saber que tá travando, né? Então tá, de novo, vamos lá. Não pode ser a resposta C, porque sulfeto de sódio é um composto iônico. Ligação entre sódio e enxofre é iônica, não é covalente. Então nós ficamos entre resposta A e resposta D. Qual é o problema da A? O problema da A é que ele fala que o composto não é inflamável. Dióxido de enxofre é SO2. SO2 reage com oxigênio formando SO3, então ele é inflamável. E a D, trióxido de enxofre, o SO3, não é altamente tóxico. Como a intenção aí é associar a molécula com a geometria, tanto a A quanto a D estão corretas. SO2 é angular, o dióxido de enxofre é angular, e o trióxido de enxofre é trigonal plano. Então, tanto a A quanto a D, do jeito que está a questão aí, é adequado, são respostas adequadas. Eu ainda acho que devia haver uma resposta E, sulfeto de hidrogênio angular, pronto. Aí essa seria a resposta sem dúvida nenhuma, tá? Então é isso. Alguém tem alguma pergunta? Prof, então no caso essa questão foi anulada? Cara, eu não sei se a questão foi anulada, porque de repente, da onde eu copiei para colocar a questão aqui, estava errado, entendeu? De repente, na prova de vestibular não estava o erro que está aí. Professor, Oi. quando ele fala de ligações simples, ele se refere àquela... Uma ligação é sigma apenas, né? Tipo, não uma dupla e não tripla. Ou não tem nada a ver com isso? A dupla, né, do ponto de vista da... Eu nunca vi essa sigla aí em português, cara. Só nessa questão aí. Químicos chamam isso aí de VSPER. É VSPR. Segundo a teoria VSPER, cada nuvem eletrônica é uma ligação simples. Então, a dupla é uma ligação simples. A tripla é uma ligação simples. A dativa é uma ligação simples. Entendeu? Entendi, valeu. É isso. Não tem a ver com a sigma e a pi, não. Mais alguém, gente? Alguma pergunta? Tudo bem? Então, vamos começar a aula de hoje, que é uma das duas aulas mais legais do ano. As aulas mais legais do ano são a de hoje e a da semana que vem. Não percam a aula da semana que vem. Semana que vem, inclusive, eu vou dar aula com uma amiga. Não percam. Página 239, página 239, aula 19 e 20. Polaridade das ligações. Ligações. Coloquei duas ligações aqui. Hidrogênio com hidrogênio. Hidrogênio com cloro. Hidrogênio tem um elétron na última camada. Cloro tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o outro do hidrogênio ali. Tanto o hidrogênio quanto o cloro querem fazer uma ligação. Então está estabelecida a ligação entre os dois. Entre os átomos de hidrogênio e entre o átomo de hidrogênio e o de cloro. A ligação entre os átomos de hidrogênio e o de hidrogênio e de cloro é uma ligação simples. E o que eu quero analisar agora é a diferença de eletronegatividade entre os dois átomos que estão se ligando. Entre hidrogênio e o cloro, quem é mais eletronegativo? Cloro. O cloro. Ser mais eletronegativo significa que ele gosta mais de elétrons e ele atrai o par de elétrons da ligação para mais perto dele. Ó, esses elétrons do cloro que não estabeleceram ligação não tem nada a ver com a história, hein? É só os elétrons da ligação química. Gente, deixa eu pedir uma coisa para vocês aqui, espera um pouquinho. É isso mesmo. Não...
quando vocês falam no chat, pisca para mim. E como vocês não se habituaram àquele levantar a mão, toda vez que escreve no chat, eu acho que é comigo. Aí eu vou parar para ver. Entendeu? Não, se for alguma pergunta, a gente faz. Beleza. No chat, mais ou menos, a gente usa. Ah, beleza. Tá bom. E seu áudio estava ruim, entendeu? Entendi. Tá. Então, de novo, eu estou analisando os elétrons que estabeleceram a ligação. Os outros elétrons não tem nada a ver com a história. Então, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Ele puxa o par de elétrons que estabeleceu a ligação com mais força para perto dele, ele acaba trazendo o par de elétrons que estabeleceu a ligação para mais próximo dele, e o par de elétrons acaba ficando mais distante do hidrogênio. Pelo amor de Deus, lembra que ligação covalente, os elétrons são compartilhados. Então, não dá para falar que o cloro ganhou o elétron do hidrogênio. Ele não ganhou o elétron do hidrogênio. Se ele tivesse ganhado o elétron, a ligação seria iônica. E a ligação é covalente. Então, não dá para falar que sobre o cloro existe carga elétrica negativa. O cloro não ganhou o elétron do hidrogênio, o hidrogênio não perdeu o elétron do cloro. Mas, como o par de elétrons da ligação está mais próximo do cloro e mais distante do hidrogênio, a gente fala que sobre o cloro existe uma carga elétrica virtual negativa. Isso aqui é o delta minúsculo, tá? Então, delta minúsculo com a carga negativa lá. Isso aqui é carga elétrica virtual. Putz, grilo, o que é carga elétrica virtual? Carga elétrica virtual é igual namoradinha virtual. Alguém aqui já teve uma namoradinha ou um namoradinho virtual? Pode falar. Sempre tem alguém na sala. É impossível não ter, cara. Sempre tem alguém. Quem teve? Não estamos tendo nem presencial, professor. Imagina virtual. Virtual é mais fácil, pô. O Diego já teve. Ah! A Emily também. Putz, ele fala? Ele só consegue escrever? Acho que sim. Ah, várias pessoas, Márcia. Olha o chat aí. Eu tô vendo. Claro que já. Outra já. A Larissa sempre, né? Olha que beleza, gente. 3 pessoas que tiveram namorados virtuais. Me fala uma coisa. O que é um namorado virtual, cara? Namorado virtual, vamos ser sinceros, gente, por favor, não fica magoado comigo, tá? O que é um namorado virtual? Namorado virtual não é porra nenhuma. Fala sério. Porque você sai pra jantar com seu namorado virtual? Não. Você conhece os pais do seu namorado virtual? Não. Você faz coisas com o seu namorado virtual? Não. Existe traição virtual? Ah, eu peguei, você estava teclando com outro. Não existe isso, né? Então, o que é um namorado virtual? Porra nenhuma, não é nada. O que é uma carga elétrica virtual negativa? Nada. Nada. Não é porra nenhuma. É só para a gente falar. Os elétrons estão mais para cá do que para lá. Eles estão mais próximos do cloro e mais distantes do hidrogênio. E se eles estão mais próximos do cloro e ali é uma carga elétrica virtual negativa, por estarem mais distantes do hidrogênio, sobre o hidrogênio tem uma carga elétrica virtual positiva. A gente representa esse deslocamento dos elétrons para mais longe de um e mais perto do outro por um vetor. O pente não é amigável com flechinhas, cara. Eles não deixam fazer flechinhas. Tem que fazer uma flechinha, então tem que fazer uma flecha esquisita. Prof, você já tentou fazer no Word, inserindo
os símbolos, tem um monte de flecha. Tem, tipo, uns 20 tipos diferentes de flecha. Nesse caso aqui, eu preciso de uma flecha horizontal. E se eu precisar da flecha na diagonal? Não tem jeito, não tem jeito. Eu acho que tem como você editar os formatos. Tem, você pode tirar, mas é de 90 e 90 graus. Nossa, sério? Não adianta. O Word é para texto, não é para figura, né? Não dá nem para reclamar do Word. Bom, mas tudo bem, mas vamos continuar aqui então. Então, essa flecha vermelha aqui, isso aqui é um vetor, beleza? Isso aqui é um vetor. A gente representa a diferença de eletronegatividade por um vetor que está sempre apontando para o cara que é mais eletronegativo, que é para falar, os elétrons estão para cá. Os elétrons estão deslocados para o lado do cloro. Beleza? O nome desse vetor é vetor momento de dipolo. E a gente representa pela letra grega Mi. Beleza? Então, Mi é o vetor momento de dipolo. Quando a ligação é entre hidrogênio e hidrogênio, não existe diferença de eletronegatividade entre os dois, e aí o par de elétrons não fica nem mais para um lado nem mais para o outro. E aí não tem essas cargas elétricas virtuais, positivas e negativas, o vetor momento de dipolo é nulo, vale zero. Beleza? Aliás, eu nem perguntei, vocês já tiveram aula de vetor com o povo de física, né? Tá. Sim. Tá, maravilha. Então, entre hidrogênio e cloro, tem um vetor apontando para o lado do cloro. Aponta sempre para o mais eletronegativo. Entre hidrogênio e hidrogênio não tem. O vetor é nulo, então não tem essa carga elétrica virtual positiva e negativa. Tudo bem? Eu só falei disso para apresentar o vetor momento de dipolo para vocês. Porque analisar a polaridade das ligações sozinho não serve para nada. A gente chama essa ligação aqui de hidrogênio com hidrogênio de ligação covalente que não tem polos. Ligação covalente apolar. E essa aqui é a ligação covalente que tem polos. Tem esse polo positivo e negativo, que é das cargas elétricas virtuais negativas e positivas. Então, é a ligação covalente polar. Olhar se a ligação é covalente polar ou apolar sozinho não serve para nada, não interessa para nada. O que interessa não é saber se a ligação é polar ou apolar. O que interessa, isso é importante pra caralho, é saber se a molécula é polar ou apolar. E isso faz diferença. O que você estava rindo aí, David? O que foi? É o chat, professor, é o chat. Nada de interessante. Caralho, tem 22 Você causou mensagens. com esse assunto. O que é? Você causou com esse assunto do namorado virtual. Animou todo mundo. É que, pô, aqui no Zoom É não tem efeito quarentena. Na aula ao vivo eu tiro um sarro desse negócio, cara. Manda um carinha, como é que é? Vai, professor, conta pra gente. Você também, né? Fala a verdade. Namorada virtual, real, não tem nada, não tem nada. Ô, Márcio. Oi. Deixa eu... Mudando de assunto um pouquinho. É que o áudio tá muito ruim. E não sei quantas pessoas, mas tá me incomodando bastante. Tá travando. Você não usava um fone? Eu acho que melhora com fone. Ou não? Eu tô com fone. Você tá com fone? Ah, tá. Entendi. Professor, Oi. a gente percebeu um padrão. Quando, tipo, a gente começa a conversar com o senhor, sua voz melhora. Aí depois que todo mundo fica mutado e você começa a explicar, ela começa a cortar de novo. É. Pois é, bem na hora que interessa, corta. Então vamos ficar conversando. Bem na hora que interessa, corta. É alguma coisa com o Zoom, cara. Porque aquela hora que eu caí, foi só o Zoom que caiu. Não foi... A internet continuou tudo. Só o Zoom que caiu.
Professor, você Letícia, atualizou o Zoom? atualizar o som? Não, o Zoom. Ah, o Zoom? Não, Isso. não. Ah, sei lá, Porque talvez não pode ser tem isso. espaço no computador. Ah, justo. Aí eu achei melhor não atualizar. Letícia, mas você tem razão. Com o som ruim é muito ruim mesmo. E tem que te incomodar mesmo. Uhum, Então, na hora que começar a travar, me para, por favor. Não tá, tem problema. Tá bom? tá bom. É que o Obrigada. ruim é que trava, tipo, depois que todo mundo parar de falar, vai começar a travar de novo. É um padrão isso. E se Então fica deixar um microfone ligado? Tipo, mesmo sem falar, só pra ver se dá alguma coisa. ou então alguém fica fazendo. Aí funciona. Vamos lá, então. Polaridade das moléculas. Como é que eu faço para saber se uma molécula, a molécula inteira, se é polar ou apolar? Fácil. Você vai olhar ligação por ligação de todos os átomos que tem naquela molécula e somar todos os vetores momentos de dipolo. Soma vetorial. Se some todos os vetores momentos de dipolo existentes na molécula, levando em consideração a geometria molecular. Foi por causa disso que teve a aula da semana passada. Semana retrasada, na verdade, né? Tem que levar em consideração trigonal plano, angular, piramidal, tetraedro. Se o resultante é nulo, se o resultante é zero, a molécula é apolar. Por exemplo, CO2. CO2, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, então o vetor está lá apontando para o oxigênio. Só que é isso nas duas ligações, carbono com oxigênio, duas vezes. Para saber se a molécula é polar ou apolar, você vai somar esses dois vetores. Concorda? Um ao contrário, exatamente o contrário do outro. Então, esse vai anular esse, a soma vetorial é nula, o vetor momento de dipolo resultante é nulo, e por isso a molécula é apolar. CO2 é apolar. Clássico todas as vezes. Bom, todas as vezes não, mas muitas vezes se pergunta isso na prova. CO2 é polar ou apolar? CO2 é apolar. Se o vetor momento de dipolo não for nulo, a molécula é polar. Ou se você preferir, se o vetor momento de dipolo resultante for diferente de zero, a molécula é polar. E aí eu coloquei aqui a água. Entre oxigênio e hidrogênio, quem é mais eletronegativo? Oxigênio. Oxigênio. Então tem um vetor momento de dipolo saindo do hidrogênio, indo em direção ao oxigênio. E outro aqui. Na hora que você somar este com este, os dois se anulam? Sim, Isa. Acho que soma, né? Na hora que você somar este com este, eles se anulam ou não? Não. Não se anulam. Não, os vetores não. E se eles não se anulam, a molécula é polar. A água é polar. No final das contas, gente, sinceramente, eu odeio isso aqui, mas um monte de aluno vem falar disso aqui para mim, então eu decidi colocar na apostila, porque parece que é uma decoreba. Professor, Oi. a Gi tá dizendo que não entendeu essa parte. Você poderia reexplicar? Sempre. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Travou? Não, ele tá Não. mexendo o queixo. Não, eu tava, tá mexendo o queixo. Eu tava lendo o chat para ver se ela tinha falado alguma coisa mais específica.
Você para aí, parece que travou. Então, é por isso que quando eu pergunto para vocês, eu falo, fala comigo, gente, porque parece que sou eu. É Gi, né? É. Isso. Me ajuda a te falou que ajudar. tudo. Qual foi a parte específica que você não entendeu? Ela falou que tudo. Tudo não. Mentira. Você já sabe que é química. Você sabe que a gente está vendo polaridade de molécula. Talvez seja essa parte dos vetores, Márcio. Da soma e da subtração. Ela falou isso. É a parte dos vetores. Tá. Por isso que eu perguntei se vocês tiveram em física lá. Em física ensinaram a somar vetor, certo? Bom dia, desculpa. Ensinaram. Tá bom. A sua redação da atividade 9 está com o Rubão. Eu acabei caminhando para ele. André, seu microfone. Nossa, eu achei que era alguém falando, cara. Aí, de repente, não, tem coisa errada. Ô, Márcio. Oi. A Gi falou que ela entendeu a parte do apolar e polar. Então, eu acredito que seja a parte do vetor mesmo, que ela não tem entendido. Agora eu fiquei mais confuso ainda, porque para entender o polar e apolar, tem que ter entendido o vetor. O professor. Vamos entender o vetor. Vamos lá, eu vou desde o começo de novo. É que eu também não entendi, então se você puder. Qual parte? A parte. Tipo, desde a hora que você mostrou aquelas. Só tinha as moléculas lá ligado o H, no cloro. Sabe? Sei. É que o burrão aqui tá achando que tá dando share. Eu tô na página que você tá falando aqui, achando que você tá vendo e você não tá. Ah, tá. Aí... Se pudesse explicar. Obrigado. Então tá, vamos lá. Seguinte. Esquece esses HH aqui. Vamos olhar só o HCl. Entre hidrogênio e cloro, quem é mais eletronegativo? Cloro. Cloro. Ser mais eletronegativo significa que ele, entre aspas, gosta mais de elétrons, ele puxa o par de elétrons com mais força para perto dele. Lembra? Foi uma aula lá atrás, eu falei, olha, quando os elétrons estabelecem a ligação química, começa um cabo de guerra. Os dois átomos que estão estabelecendo a ligação puxam o par de elétron para perto dele. E aquele que for mais eletronegativo ganha o cabo de guerra e traz o par de elétrons para mais perto dele. Então, o cloro, como é mais eletronegativo que o hidrogênio, acaba trazendo o par de elétrons da ligação para mais próximo dele. E aí o par de elétrons fica mais distante do hidrogênio. Eu vou falar de verdade o que é, que talvez fique mais fácil. O par de elétrons, ele está sendo compartilhado pelos dois átomos que estão se ligando, tá certo? Como é que um elétron pode ser de dois átomos ao mesmo tempo? Porque o elétron do hidrogênio, ele orbita o núcleo do hidrogênio, concorda? Só que se os dois elétrons estão orbitam os dois núcleos, uma hora ele está aqui orbitando hidrogênio e depois ele fica lá orbitando o cloro. E vocês não ouviram nada porque minha conexão está instável. Então vai, de novo. Como é que o elétron pode orbitar os dois núcleos ao mesmo tempo? Uma hora ele está orbitando o núcleo do hidrogênio, outra hora ele está orbitando o núcleo do cloro. Depois ele volta para o hidrogênio, depois ele vai para o cloro. Depois ele vem para o hidrogênio, depois ele vai para o cloro. Como o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, significa que o elétron passa mais tempo orbitando o cloro do que orbitando o hidrogênio. É isso. Ele fica mais tempo dando umas voltinhas em volta do cloro e de vez em quando ele dá umas passeadinhas rápidas aqui no hidrogênio e volta. Então, a densidade eletrônica, químico usa essa expressão, densidade eletrônica. A densidade eletrônica sobre o cloro é maior do que sobre o hidrogênio. Por isso a gente fala que sobre o cloro tem uma carga elétrica virtual negativa. Tem que ser virtual, porque o cloro não ganhou o elétron do hidrogênio. Não é carga elétrica real, é carga elétrica virtual.
E a gente mostra, ó, os elétrons estão, o elétron da ligação fica mais tempo sobre o cloro, por um vetor apontando para o cloro. Esse vetor se chama vetor momento de dipolo. Quem é o cara que estava perguntando para mim, que eu não reconheci a voz, eu não sei quem foi. O Breno, professor. Breno, você entendeu agora, Breno? Entendi. Beleza? Essa parte eu entendi. Beleza. Só que isso, eu tô olhando uma ligação. É que no caso aqui, essa uma ligação é a ligação a única que tem na molécula toda, né? Então eu posso afirmar que o HCl é uma molécula polar e o hidrogênio, H2, é uma molécula apolar, porque aqui não tem... O vetor momento de dipolo é nulo, né? Quando tem mais do que uma ligação, por exemplo, CO2 ou na água, o que a gente tem que fazer é analisar todos os vetores momentos de dipolo e somar esses vetores momentos de dipolo. Quando o vetor momento de dipolo resultante é zero, é nulo, a molécula é apolar, ela não tem polos. Se o vetor momento de dipolo resultante for diferente de zero, a molécula é polar. Ela tem polos. Mas na hora de somar, não pode esquecer de levar em consideração a geometria molecular. Se você fizer só a fórmula estrutural plana, a chance de errar é muito grande. O que interessa isso? Vocês já viram aquela brincadeira de o cara pegar um bastão e ele atritar, e aí ele abre um filete de água e coloca o bastão perto lá do filete de água, e o filete de água entorta? Vocês já viram isso ou não? Não. Nunca viu? Ô, professor, deixa eu só você... Esse negócio é aquele de, tipo... Eu tô lembrado aqui daquele que, tipo, os mais fortes é os que puxam o átomo do meio, não é? Ou o átomo meio é mais forte e puxa os dois. Não, porque eu lembro quando eu aprendi, tipo, isso aí... Eu lembro que, tipo, a professora falava que por oxigênio, por exemplo, no H2O ser mais forte, então ele puxava os dois elétrons do H. E aí era polar porque somava. É isso que você está querendo dizer? Mas vamos... então, estou querendo dizer não. Quem quis dizer foi a sua professora ou o que você guardou do que ela falou. Vamos corrigir. O raciocínio está correto, o que você falou para mim está tudo correto, mas o jeito de falar está errado. Se você coloca desse jeito na prova, vão dar errado. O oxigênio não é mais forte. O oxigênio é mais eletronegativo. Né? A palavra que se usa é eletronegatividade, não força. O oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então ele puxa o par de elétrons da ligação para mais próximo dele. É isso mesmo. Só não pode usar aquela palavra força lá que você usou. Essa aí, porque aí fica tudo errado. Tudo bem? Sim, obrigado. Agora foi. Beleza. Tá. Por que aquele filete de água entorta quando você está fazendo a brincadeira com o bastão ali? Porque a água é polar. Quando você atritou o bastão, você gerou cargas ali, né? Positiva e negativa. Positiva ou negativa. E aí, qual parte da água tem uma densidade eletrônica maior? Qual parte da água tem polo negativo? O oxigênio? O oxigênio. Porque o oxigênio é mais eletronegativo. Você pode ver isso somando os vetores momentos de dipolo. Se você somar o vetor que tem aqui com o vetor que tem aqui, vai dar um vetor exatamente para cima. Ou seja, os elétrons na molécula de água, eles estão deslocados para cá, para cima. Eles estão deslocados para o oxigênio. Então, sobre o oxigênio tem uma carga elétrica virtual negativa, sobre o hidrogênio tem uma carga elétrica virtual positiva. Eu tô preocupado com a moça que perguntou a coisa, a Gi. Você entendeu agora, Gi? A soma não. Como que faz? Ela disse. Ah, tá. Soma de vetores. Aí você vai ter... Quem deu isso aí para vocês, gente? Me ajuda aí, por favor.
No início Pipoca. André, depois a pipoca. Tá. Soma de vetor. Você vai pegar o primeiro vetor, tanto faz qual que você vai começar, qualquer um deles vai dar certo. Você vai pegar um vetor, desenhar ele, pluft. E aí você vai desenhar o segundo vetor, começando é esse aqui, né? Começando por onde você terminou o primeiro vetor. Então, o primeiro vetor está indo, vlupt. O segundo vetor está voltando, fluft. Terminou no mesmo ponto, quer dizer que a soma é zero. Esse aqui, se você somar este vetor, fluft, e colocar esse vetor aqui, ó, tem que colocar aqui, fluft. O vetor resultante é de onde começou até onde parou. De onde começou até onde terminou. Então, começa aqui, termina ali em cima. Ficou ruim o jeito que eu tô falando aqui, porque eu estou só mostrando com o mouse. Eu não estava preparado para mostrar a soma vetorial, porque eu estava contando que os professores de física já teriam falado disso com vocês. Mas o princípio é isso. Você desenha o segundo vetor começando onde você terminou o primeiro. Aí, se tiver um terceiro vetor, começa a desenhar ele onde você terminou de desenhar o segundo vetor. E por aí vai. Vai grudando um no outro. O vetor resultante é de onde começou até onde parou. Tá bom? Ela disse que agora foi. Tá bom. Não precisa agradecer, Gi. Ô, Márcio. Você fez certinho. Ó, sempre que não entender alguma coisa, pergunta, cara. Não deixa. Na sala de aula eu falo assim para vocês, ó. Não volta para casa com dúvida. Não volta para casa com dúvida. Aqui a gente não está na sala de aula. Não desliga o computador com dúvida. Não me deixa desligar o computador com dúvida, cara. Me pergunta tudo. Alguém me chamou. Quem foi? O Johan. Oi, Johan. Deixa eu te perguntar, é importante saber para qual lado vai ser o vetor resultante ou se é só polar e apolar? Olha, no ensino médio o importante é saber se é polar ou apolar. Então, beleza. Teve uma vez, já faz um tempo isso aí, hein? Faz mais de 10 anos, que a FUVEST perguntou. Perguntou de um jeito meio escondido, mas perguntou. Beleza, então. Era só para saber porque eu pensei no ácido. Não, calma, relaxa, peraí. Tá aqui, ó. Para não ter que ficar desenhando água toda hora, eu já devo ter falado isso para vocês, químico é preguiçoso pra caramba, químico gosta de fazer água assim, ó. Isso é água. Deu para entender o porquê? Sim. É HOH, né? Aí, o que fez a FUVEST? Ela perguntou assim, ó. Quando tiver isso aqui... O saco. Como ficam as moléculas de água em volta disso aqui? Então, Na+, carga elétrica positiva. O positivo atrai quem? Negativo. Negativo. E quem é negativo na água? Oxigênio. Então as moléculas de água vão ficar assim, ó. Quando você coloca sal na água, fica assim. Cara, meu mouse tá muito ruim, cara. Ele para de funcionar, volta a funcionar, para de funcionar, volta a funcionar. E tinha que desenhar com esse triângulozinho? Então, não, a resposta era desenho. Então, você não tinha que desenhar isso aqui. Você tinha que entender o que é só. E, na verdade, fica assim. Várias moléculas de água. Isso aqui chama solvatação. Márcio, As moléculas de água ficam em volta do cátion e do ânion. Fala, Márcio, pode falar. é a Luísa. Ah, é a Luísa?
É. Oi, desculpa, fala. Nada. Ô, Márcio, eu não entendi isso. O que você não entendeu? Essas setas. A seta, você tá falando esse triângulozinho aqui? Isso. Tá. Isso aqui é um jeito mais rápido de químico desenhar água. Água, a geometria molecular da água é angular, certo? Sim. Então fica HOH. E tá aqui, ó. HOH. Entendi. Então, cada vez que tem um Vzinho desse aqui, é a água. Então, se eu pegar e desenhar o V, sei lá, assim, é HOH. Se tiver assim, é HOH. O oxigênio sempre no meio, entendeu? Então, aqui é o Na+, e aí quem é que está mais próximo do Na+? O oxigênio da água. Uhum. E, na verdade, eles queriam o desenho do Na+, junto com... esse aqui para eu fazer com o mouse vai ser o ó do Borogodó. Só curvinha? Yes! Eles queriam isso aqui, o Na+, junto com o Cl-. E aí, quem é que fica mais próximo do cloreto, né, do Cl-? Quem é que dá água fica mais próximo do Cl-? Os hidrogênios. Então, a água em volta do cloreto fica assim. Vocês vão ver, eu vou acabar fazendo esse desenho de novo semana que vem. Sabe quando a gente faz gelo? Não fica tipo umas estrias dentro do gelo? Essas estrias dentro do gelo são buracos e é esse buraco aqui. Água, fica um buraco aqui. É esse buraco aqui que a gente vê lá, quando tá fazendo gelo. Na semana que vem eu volto a falar disso daqui de novo. Gente, de novo, mais alguém? Tudo bem? Tá, então continuando. Aqui. De novo, eu não gosto dessa tabela, mas entra anos, sai anos, os alunos me perguntam, porque eu vi em algum lugar assim, eu vi assim, tal, pode fazer assim, tal, eu decidi colocar esse negócio aí. Não gosto porque parece que é uma decoreba. E não é. O que tem que fazer? Some todos os vetores momentos de dipolo. Se der zero, é apolar. Se der diferente de zero, é polar. Ponto. Acabou. Resumindo. Eu não acho resumido, mas tudo bem. Resumindo. Se a molécula for linear, ela vai ter um átomo central e 2 átomos do lado dela. Do lado desse átomo central. Se os 2 caras forem diferentes, eu coloquei aqui, ó, número de ligantes iguais. Nenhum. Quer dizer que os 2 caras que estão do lado são diferentes entre si. Essa molécula é polar. Se os 2 caras forem iguais, essa molécula é apolar. Quando a molécula é angular, não interessa quantos ligantes iguais ou diferentes tem, ela sempre vai ser polar. Se ela for trigonal plana, se ela tiver 3 ligantes iguais, ela é apolar. Qualquer número de ligantes iguais que não seja 3, ela é polar. Tetraédrico. Aqui não é teraédrica, tá? Faltou um T aqui. Tetraédrica. Tetraédrica. Se tiver 4 ligantes iguais, é apolar. Se tiver qualquer número de ligantes iguais diferente de 4, ela é polar. Nessa tabela faltou piramidal. O piramidal é igual ao angular. Não tem jeito de piramidal ser apolar. Piramidal é sempre polar. Sempre polar. Vou falar a tabela de novo de um jeito mais fácil. Para que a molécula seja apolar, o número de átomos iguais ligados ao átomo central tem que ser igual ao número de nuvens eletrônicas. Falei, agora você falou assim. Puta que pariu, ele disse que ia ser mais fácil, eu não entendi porra nenhuma. Cadê você? Cadê você? Vocês vão ver nesse aula 17 e 18, gente? Uhum. Sim. Sim? Tá. Voltei na aula da semana passada. Porque eu quero a foto. Essa molécula é polar ou apolar? Não, antes. Qual é a geometria molecular?
Linear? Linear. Linear. Ela é polar ou apolar? Linear é apolar. Polar nesse caso. Ótimo, David. Apolar nesse caso. Qual caso? Esse Porque cara é igual a esse cara. Ele tem duas nuvens eletrônicas e dois ligantes iguais. É apolar. Quantas nuvens eletrônicas tem? Tem alguma coisa embaixo dessa bolinha amarela, prof? Não tem. Essa foto ficou ruim mesmo por causa dessa bolinha. Não tem. É só isso aí mesmo. então, é Então, 3. pirâmide. 3 nuvens eletrônicas. Ela é trigonal. Tá. Quantos ligantes iguais tem? 3. 3. É apolar. 3 nuvens eletrônicas e 3 ligantes iguais. Apolar. Quantas nuvens eletrônicas tem? Isso aqui é uma nuvem eletrônica só, tá? É um par de elétron livre. Quantas nuvens eletrônicas tem? 3. 3. Quantos ligantes iguais? 2. 2. Os números deram diferente, não deram? Uhum. Então é polar. Quantas nuvens eletrônicas tem? 4. 4. Quantos ligantes iguais tem? 4 também. 4. Então é apolar. Entendeu? É fácil assim. Gente, pelo amor de Deus, alguém tem alguma dúvida? Professor, eu esqueci qual exemplo era, mas sobe um pouquinho. Eu esqueci a imagem. Essa, isso. Peraí, volta, é de baixo. Essa aqui. Mas se você fizer as vetoriais, os vetores, as duas que estão na diagonal vão se cancelar, mas a outra não. Por que que não seria polar? Não sei se deu para entender muito bem o que quis dizer. Eu para entender, eu tô tentando visualizar o que você está pensando para te mostrar que está errado. Ó, esquece essa aqui, beleza? Esquece essa aqui. Esta e esta se anulam? Não. Não. Acredita em mim, tá? Quando você somar esta com esta, dá exatamente o contrário desta. E aí, na hora que você somar essa com essa, a soma dessas duas anula essa. Isso acontece exatamente a mesma coisa aqui. Na hora que você somar, lembra, essa aqui é tetraédrica, né? Os 3 branquinhos lá estão no mesmo plano. O carbono, o preto aqui, está um pouquinho mais para cima do que os 3 hidrogênios. Na hora que você somar esses 3, dá exatamente o contrário dessa que está para cima. Então, a soma dessas 3 anula essa aqui de cima. E aí a molécula fica apolar. Você entendeu? Entendi. Prof. Na hora que você faz aqui, a soma dessas 3 dá exatamente o contrário da de cima. Que é esse caso aqui, né? Só que aqui não tem em cima, não tem vetor aqui. Então essas 3 somadas não anulam ninguém. Por isso a piramidal sempre é polar. Fala, quem me chamou agora? A Ana, a Gi tá perguntando, na verdade, como achar isso sem a imagem? Ah! É por isso que eu tirei essas fotos, porque sem visualizar isso aí, você vai ter que imaginar. Sem visualizar, é muito difícil mesmo. Quando tá... Vocês vão tudo fazer medicina, vocês não vão ver isso aí, mas uma das coisas que a gente aprende na química, álgebra linear, é somar vetor em 3 dimensões. Por causa disso. Na medicina não tem. Então tem que meio que acreditar na minha palavra aí, né? Na hora que somar os 3 aqui embaixo, dá o contrário do de cima. Na cardiologia tem soma de vetores em 3 dimensões. Na onde? Na cardiologia. É mesmo? Interpretação de eletrocardiograma. Ah, viu? Eu tive isso em fisiologia, mas não somava vetor, não. Acho que o nosso era meia boca. É que é específico da cardiologia isso. Legal.
É para saber a área, a probabilidade da área do coração que sofreu o infarto. Ah. Viu? Vocês acharam que ia fazer medicina e escapar da medicina? Escapar da matemática? Não. Não vamos escapar. Não existe gente, medicina sem matemática. Isso é um fato. E eu não sou fã de matemática, mas isso é um fato. Não tem jeito. Da matemática só escapa letras. Nem letras. Verso, decassílabo. Tem que contar até 10. Pronto. Olha Gente, que o Rubão tava atribuindo função para explicar a matéria dele. É mesmo? Aham, primeiro e segundo grau. Ave Maria. Alguém tem alguma pergunta? Não. Tá. Regra de solubilidade. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo já ouviu falar disso. Semelhante dissolve semelhante. O que significa isso? Substâncias polares dissolvem substâncias polares. Quanto tempo eu ainda tenho? 3 minutos. Puta que pariu. Márcia. Substâncias polares dissolvem substâncias polares. Substâncias apolares dissolvem substâncias apolares. Tudo bem? Me fala uma coisa. Álcool é polar ou apolar? Ele não é as duas coisas? Não entendi. Ele não é as duas coisas, se eu não me engano? Puta, se for ver assim, praticamente toda molécula vai ser as duas coisas. Mas o etanol é uma molécula muito curta pra gente falar que ele é as duas coisas. Mas também depende da quantidade de H que ele tem, eu acho. Mas o etanol é polar. É Não, polar. quando você fala, quando eu tô falando do álcool, eu tô falando do etanol. A quantidade de hidrogênio está definida, né? Sim. É que álcool eu penso, tipo, só no que tem. Tô falando da função, tô falando do hidroxila. etanol mesmo. Do etanol. Etanol é polar ou apolar? Polar. Polar, como é que você fez? Errei. Eu fiz que ele é polar porque ele tem um hidroxila. E aí o tamanho da cadeia de hidrogênio é pequena. Até 4 é polar, se não me engano. Eu só pensei, dissolve em água, polar. Acabou, era exatamente isso que eu ia falar. Dissolve em água? Dissolve. Água é polar, então álcool é polar. Ponto, é fácil assim. Óleo de cozinha, é polar ou apolar? Apolar. Apolar, por quê? Porque não se misturam. Porque não se dissolve na água. A água é polar, óleo de cozinha não se mistura com a água, não se dissolve na água, então óleo de cozinha é apolar. Todo mundo entendeu? Pelo amor de Deus, se você está dormindo, viajando, conversando no chat, para e presta atenção no que eu vou falar. Desta linha para baixo está tudo errado. Dessa vermelha para baixo está tudo errado. Polar dissolve polar. Mentira. Não é verdade. O que interessa é o vetor momento de dipolo resultante. Duas substâncias vão ser mais miscíveis, elas vão se misturar melhor, elas vão se dissolver melhor, elas vão se homogeneizar melhor, quanto mais próximos forem os momentos de dipolo resultantes das duas substâncias. Entendeu? Uhum. Então, Nossa, às professor, vezes... desculpe. Eu não entendi, não. Vamos lá. Pega duas substâncias. De verdade, eu estou falando de verdade agora, tá? De verdade, não é porque as duas são polares que elas vão se misturar. O que importa é as duas substâncias têm o seu vetor momento de dipolo resultante, não tem? Tá. Quando que elas vão ser mais solúveis? Quando os vetores momentos de dipolo forem mais próximos. Vetor tem uma intensidade, né? Então, quanto mais próximo for a intensidade dos dois momentos de dipolo, mais solúveis elas vão ser. Então, pode ser que duas substâncias sejam polares, mas uma é um pouquinho polar e a outra é polar pra caraca. Já era, as duas não vão conseguir se misturar. No vestibular, pode continuar pensando assim.
Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Só tem um problemaço. Não significa polar não dissolve apolar. Assim como não significa apolar não dissolve polar. Isso está completamente errado falar. O certo é falar. Substâncias polares dissolvem muito mal substâncias apolares. Eu acabei de fazer a brincadeira da água e do óleo. E eu falei, o óleo não se mistura com a água. Cara, tem certeza que não tem uma molequinha do óleo dissolvido lá no meio da água? Uma molequinha do óleo perdida lá no meio da água que você não está vendo? E o contrário também, será que não tem uma molequinha de água perdida no meio do óleo? Então você não pode falar não dissolve. Você tem que falar dissolve muito mal, dissolve muito pouco. Substâncias polares dissolvem muito mal, dissolvem muito pouco substâncias apolares. E substâncias apolares dissolvem muito mal substâncias polares, dissolvem muito pouco substâncias polares. É diferente, dissolve muito mal, de não dissolve. Todo mundo entendeu isso, gente? Oi, fala comigo, todo mundo entendeu isso? Sim. Tá, Sim. então, me difícil. Eu já estou tomando 2 minutos a mais de vocês. Por favor, façam para a semana que vem esses exercícios. Página 239. Já deixa eu falar para vocês qual tem que fazer. Acho que era o 4 que não é para fazer. Não, pode fazer, eu já falei. Deu tempo. Tá, então pode fazer, por favor, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4 e 5. E na aula da semana que vem eu começo daqui, tá bom? Não perca a aula da semana que vem de jeito nenhum, de jeito nenhum. Tem 2 aulas no ano que eu falo, se não cair isso na prova, corto meu pinto fora. A da semana que vem é uma delas. Não deixe de assistir, não deixe de vir. Acorda cedo e vem, tá bom? Se vocês virem o pilantra do Matheus, por favor, fala para ele vir também, que eu tô com saudade do Matheus. Gente, se alguém tem alguma pergunta? Tudo bem? Então, beleza, moçada. Até de tarde para quem for ficar ao plantão. Se não, até semana que vem. Muito obrigado pela paciência. Semana que vem estamos aí de novo. Tchau, gente. Tchau, prof. Tchau, professor. professora, Muito até. obrigado. Tchau, valeu, moçada. Valeu, valeu.